Seja bem-vindo ao Housing Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 38. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housing Cast. E hoje é um episódio muito especial, principalmente para você que é dono de imobiliária, pretende ter imobiliária, pretende ter empresa. A gente já teve um episódio aqui que a gente pincelou algumas coisas sobre gestão, Sim. mas hoje a gente está com um cara que é fera. Que é o cara do negócio. Especialista, um consultor empresarial, principalmente voltado para o ramo imobiliário. A gente tem um prazer de receber aqui hoje Gabriel Ribeiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, trocando aqui experiências. Porque nós temos essa conexão, as conexões no mercado imobiliário fazem muita diferença para a gente aperfeiçoar o mercado, né? Uhum. Então, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando histórias e experiências também. Muito bom. Bom, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. A gente já tem... Isso aí, galera. Se inscreva, ajude, faça esse canal. A gente já tem 37 episódios aí gravados, disponíveis para você, então tem muito conteúdo. Então, de repente, é a sua primeira vez, você veio pelo Gabriel e tem interesse no mercado, gosta de estudar, de aprender. Esse é o grande propósito do Housing Cast. Exatamente. É entregar conteúdo, contar essas histórias, ouvir histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, boas práticas, enfim. Eu queria que você fizesse uma apresentação pessoal. Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel Ribeiro? Um pouco da sua jornada. Você falou que a sua idade agora há pouco nos bastidores e a gente já falou assim, eita, parecia que a gente tinha uma percepção de que você fosse mais novo, não te chamando de velho, obviamente, mas quer dizer que tem muita bagagem, tem muita história, tem muito conhecimento. Quem é o Gabriel Ribeiro? Muito legal. Olha, com o tempo a gente começa a reconhecer mais essa história, né? Às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente que parece rápido, sim, mas elas acontecem por conta de uma história, de muitas experiências, erros, né? Sim. E acertos ao longo do caminho. Então, reconhecer a nossa história é muito importante, até já fazendo um gancho, aproveitando isso aqui. O Gabriel é natural aqui de Campo Grande, sou um filho de Campo Grande, meus pais são daqui, minha família é toda daqui. E aqui eu segui então os passos do meu pai, que é engenheiro civil, também me formei em engenharia e tive a oportunidade de estar do lado da mesa enquanto empresário, né? Então essa bagagem enquanto empresário hoje me ajuda muito também a ter um olhar mais estratégico quando eu vou conversar com alguém que está precisando de algum direcionamento, uma análise, né? Tive a experiência aí de ir para fora do país. Muito boa. E essa experiência foi muito rica. Lá eu permaneci durante mais de um ano e depois, entre idas e voltas, né, permanências por conta de trabalho, foi muito rico em vários aspectos. Sim. Lá, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, morei em Toronto, Vancouver, percorri umas 22 cidades lá. Olha, que foi delícia. muito legal. E enquanto eu estava lá, eu busquei aproveitar ao máximo, mergulhar por dentro das empresas, entender as estratégias de marketing, planejamento, que é muito legal, a forma com que eles fazem negócio, sim, a forma com que eles se planejam, né? Tudo muito organizado. Sim. E isso eu trouxe na minha bagagem também. Então aqui desenvolvi uma operação nessa área de turismo, intercâmbio cultural, uma empresa que cresceu, chegou a ter sede na Colômbia, Austrália, olha, Brasil, com parcerias em nível nacional, que foi uma escola maravilhosa para mim. Tenho certeza. E depois, aí na pandemia, eu fiz a transição para o mercado imobiliário, replicando muita coisa do que eu tinha aprendido em outros mercados. Parece tão dissociado, né? Olha, eu aproveitei mais do que eu imaginava, sim, de conhecimento, de habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo. E aí eu mergulhei no mercado, um mercado que eu tenho assim um carinho especial, vejo muitas perspectivas. Ali eu pude também desenvolver algumas frentes de trabalho, né, em diversos setores. E estou aí, mergulhado no mercado imobiliário, estudando, me considero um eterno aprendiz, né? Isso é muito bom, isso é importante. E algumas experiências bastante interessantes que eu pude ter ao longo desses anos no mercado imobiliário também. Muito bom. E como que foi esse primeiro contato com o mercado imobiliário? Você falou que seu pai era engenheiro civil, você também. Que tipo de contato você teve ali pela engenharia? Se vocês construíam, vendiam, ou se trabalhava com outro setor totalmente diferente? Por exemplo, a gente já recebeu um amigo nosso aqui
que hoje é sócio, junto com a esposa, de uma das grandes marcenarias da cidade, que ele é engenheiro civil e ele trabalhava com asfalto. Então, assim, tem essas vertentes também dentro da engenharia, né? Assim como o mercado imobiliário é muito vasto, Sim. mas eu queria entender se teve algum contato nessa fase de engenharia. Sim. O primeiro contato que eu tive foi enquanto investidor. Eu estava buscando investimentos e Ganhou muito dólar, eu né? sou muito Precisava dar um destino pro eu dinheiro. precisava dar um destino e eu sou muito seguro. O meu perfil enquanto Sim. investidor é muito seguro. Sim. E o mercado imobiliário já era algo que eu tinha um contato, né? Sim. Então, eu decidi entrar como investidor no mercado. Foi ali que eu tive um primeiro contato. E aí comecei a Seu pai também avaliar, investia, analisar. ou você que deu esse primeiro passo? Meu pai já foi mais para a área da construção. Ah, Ele sim. construiu Construía e durante vendia. muitos anos, construía e vendia. Teve uma empresa Legal. que realizou algumas obras em nível estadual aqui, né? Bacana. Mas comigo foi mais na linha de investimento. E ali pelo investimento é que eu comecei a olhar o mercado, as perspectivas. Falei, poxa, olha, é um mercado maior do que eu imaginava, né? E o mercado imobiliário, ele faz isso, ele surpreende a gente. Quanto mais a gente estuda e vê as possibilidades, mais a gente se surpreende, né? Isso mesmo. E nesse tempo lá fora, você chegou a ter esse olhar pro... Quando você foi, você já era engenheiro, não era? Até pra gente entender essa linha do Sim. tempo. Aham. Porque, por exemplo, eu fui já, por exemplo, vou pegar uma cidade, Paris. Eu fui para Paris a primeira vez, eu fui com um olhar. A segunda vez, eu fui com outro olhar. A terceira vez, eu fui com outro olhar. Então, quando você foi lá fora, você falou, tá, eu quero conhecer como que as empresas fazem negócio. A tendência, a gente vai meio que no clichê, a gente vai ali nas mais famosas, a gente vai ali em tecnologia, vai numa Apple da vida, vai num Google da vida. Onde que você buscou lá? Qual que foi a sua fonte de fato? Você chegou a ter alguma coisa nesse sentido de mercado imobiliário, construção? Hoje o que a gente tem de novo aqui, que não é novo, né? Mas é o short stay, se isso você já tinha esse olhar, cara, esse aqui é um negócio legal e tal. Como que foi essa ida lá? Olha, foi muito interessante, porque realmente aconteceu uma sinergia aí, não foi programada, mas a gente sabe que coincidências não acontecem, né? Quando eu vi a cidade, eu fiquei muito admirado com tudo que eles tinham em termos de construção e arquitetura. Então, já pensando em negócio, nós criamos um programa, que era um programa exclusivo em nível nacional, que ele possibilitava a arquitetos e estudantes de arquitetura irem para lá com uma professora da Universidade de Toronto, conhecer os projetos dos melhores arquitetos em nível mundial. Era lá a gente camp de troca do que era o mais moderno, o mais novo. Exatamente. E aí a Muito gente legal. tinha Daniel Libeskind, Norman Foster, Frank Gehry, que é um cara assim, lindo, os projetos dele realmente estão muito à frente do tempo, né? Que legal. E dentro disso, nós criamos também um programa de engenharia. A engenharia, a gente pôde conhecer as Smart Cities, projetos com certificação LEED, que, por exemplo, não tinham nem chegado ainda aqui no Brasil, Que né? são as cidades, as regiões planejadas com toda a infraestrutura já desenvolvida. Exatamente. Como se fosse algo meio que sustentável. Sim. Ela ali já... Eles estavam passando por questões até legais, porque o Google ofereceu a possibilidade de obter todos os dados daquela cidade e, através disso, facilitar a vida das pessoas. Mas, naquela época, as pessoas ainda estavam com uma certa resistência com relação a isso, fazendo aquelas perguntas, né? Até onde que vai essa questão de dados? E hoje, a gente já vê as coisas caminhando numa velocidade que é difícil a gente parar, né? Mas foi interessante, sim, que eu vi o desenvolvimento imobiliário, que hoje é uma das frentes que eu trabalho também, né? Acontecendo lá com um nível de qualidade, de expertise muito alta. Sim. Imagino. Que é experiência. impressionante, né? Até pegando esse gancho de viagem, a gente assim começou a ter esse hábito, essa questão assim recente, né? Eu já tinha viajado há um tempo atrás e aí a gente junto agora, nesses 3 anos e meio, que a gente começou a olhar isso de uma forma diferente. Então, é óbvio, quando você fala de Europa, a gente pega coisas históricas, aquela coisa, nossa. Mas esse olhar de, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, de lugar muito desenvolvido, tudo novo, moderno, tecnologia. Aí hoje a gente fala de China, fala do Oriente de uma forma geral. Então, até quando
as pessoas falam, Dubai e tal, era tudo areia, deserto, e olha o que virou hoje, e a gente pega os países ali ao lado. Então, realmente, para essa turma da engenharia e da arquitetura, tem que ir para esses lugares. É necessário. É óbvio, né, que necessário. tem o valor, essa questão antiga, tudo mais, só que é difícil hoje replicar isso daí. É mais fácil replicar esse novo, essa questão tão tecnológica. Tão moderno. De moderno. Então, por exemplo, você pega lá um prédio em Dubai que sobe 126 andares em 1 minuto. Pensa, meu E aqui a gente mora no 16º, leva 3 dias pra gente chegar no subsolo. Não fala assim. Mas é normal, é da época. Eu queria entender hoje exatamente o que exatamente você faz, assim. Você falou, é uma das frentes. Então, hoje, o Gabriel, ele atua em quais frentes? De que forma que você atua diretamente? Para quem está acompanhando, olhar, entender e falar, cara, de repente... Faz sentido, seria eu faço legal. isso, eu nem sabia que eu era isso, entendeu? Essa função, vamos dizer assim. Sim. E até para quem às vezes está precisando dessa pessoa internamente ali no seu negócio, na tua empresa. O que é que você faz hoje exatamente? Legal. Nós construímos um ecossistema de soluções para o mercado imobiliário sob medida. Sabe, aquela alfaiataria onde a gente vai identificar as necessidades, o momento de uma determinada empresa, seja uma imobiliária, uma construtora, o mercado imobiliário é muito amplo, né? Sim. E a gente consegue atuar de forma personalizada. E hoje, com as conexões que nós desenvolvemos, em nível nacional, inclusive, é possível a gente atender diferentes necessidades ali, envolvendo comercial, tecnologia, o marketing mesmo, que é uma das dores, né, de muitas empresas, processos, a organização de uma empresa, a parte estratégica, para onde que essa empresa pode olhar de uma maneira mais sustentável para poder imprimir força, né? Sim. A direção, essa questão para mim é muito decisiva para o sucesso acontecer. E isso eu faço com uma equipe multidisciplinar, pessoas que têm realmente bagagem, experiência, e então são muitas mãos para a gente poder entrar dentro de um projeto e fazer acontecer. Legal. E você vê que essa questão de tecnologia, ela tá aí, né? Obviamente, para quem faz engenharia, gente, você no mínimo tem que gostar muito de conta. E conta, a gente já fala de programação, de tecnologia, de desenvolvimento, enfim, é muita coisa junto. Olhando as suas redes sociais, eu encontrei um termo que você apresenta como inteligência imobiliária. Isso seria o resumo do que é a inteligência imobiliária? Isso, porque a inteligência imobiliária até é um termo que ficou mais comum, né? As pessoas têm usado de diferentes formas. Mas o grande diferencial que eu vejo na inteligência é quando a gente começa a analisar as coisas a partir de dados, a partir de referências sólidas, sabe? Porque sai do achismo, né? Exatamente, Leandro. E ainda existe muito isso, né? Eu acredito, é o dedo no vento, sabe? Eu acredito que a cidade está crescendo para cá, eu acredito que essa determinada área pode ser construída um determinado empreendimento, né? E isso para as vendas, para tudo. Quando a gente começa a analisar dados e realmente fundamenta o que nós estamos decidindo hoje, a assertividade é muito maior, muito maior. E aí eu consigo perceber a inteligência acontecendo para tudo dentro de uma empresa, não só do mercado imobiliário, né? Mas falando do mercado, a gente tem uma margem ainda para ser percorrida de profissionalismo, de maior assertividade, de uma análise mais apurada para a gente tomar as decisões. Sim. É o que, de fato, a gente fala sobre gestão, né? Uma coisa é você ter os dados, outra coisa é você saber o que fazer com esses dados. Porque tem gente que até sabe ali alguns números, mas não sabe o que fazer com esses números. E é uma das coisas que a gente sempre fala internamente para o corretor, para ele conhecer os números dele. O funil dele, conhecer a questão de ticket, de quantidade de vendas, enfim. Recente, a gente estava estudando sobre o agro, e pecuária, plantação, lavoura e tudo mais. Aí eu assistindo vídeo lá de uma fazenda, era de uma empresa, mas estava sendo reportado pelo SBT. Então foi um cara lá, SBT Rural, fazendo a entrevista e conversando com um rapaz, um gestor, um cara que trabalha com gestão rural. E ele falou que ele trouxe uma tecnologia inovadora para aquela fazenda, papel e caneta.
Porque eles nunca tinham anotado nada. Sim. E aí eles colocaram um quadrozinho, e aí tinha a data que eles compraram, o lote, o peso, e tarará, a quantidade, e até onde, a partir de qual gramagem, né, quilogramagem ali, aquele animal poderia ser vendido. Então, ó, enquanto não bater esse aqui, não pode ser vendido. Começou a desenhar tudo. E aí, eles, assim, têm um resultado absurdo, que eles... Acho que foram 200 milhões? Não. Eu não lembro o resultado, mas pelo tamanho da fazenda... Que foi algo assustador, assim, que chamou a atenção. Sim. Porque o espaço, ele é compacto, só que como eles conseguem ter essa gestão, esse controle da informação e saber o que fazer com a informação, eles têm, assim, um resultado anual, assim, surreal. Diferente do pelo tamanho da fazenda. Do que é esperado. Então, por exemplo... Até em hectare, assim, eles poderiam ter... Vamos colocar ali um animal, eles colocam 5. E aí, como eles fazem todo esse manejo ali e tudo mais, por conta de papel e caneta e um quadrinho ali na... Organização. Uma gestão à vista ali, poderia-se dizer assim, que também faz parte, né? Também faz parte. O que a gente... Dentro disso que a gente está falando, o que você olha, assim, hoje que não pode faltar dentro de uma imobiliária... Você fala assim, essa imobiliária, ela está alinhada. Dentro dessa questão de gestão. Essa é boa. Acho que daria essa é boa. Muita conversa aqui. Tem muitas questões que podem ser analisadas, aperfeiçoadas. E eu não atribuo o sucesso de uma empresa a uma única coisa. É um conjunto de fatores, sabe? Realmente precisa de um diagnóstico amplo para a gente conseguir detectar os pontos ali, os gaps que a empresa tem naquele determinado momento. E a receita de uma não dá para fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, porque existe um momento de cada empresa também. Sim. Por exemplo, eu começar a aumentar a velocidade em marketing sem ter feito um processo de vendas, eu já vi isso acontecer, de transbordo acontecer. E aí a imagem da empresa é prejudicada porque a gente não tem ali um comercial para recepcionar. Não teve um preparo antes. Exatamente. Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com relação a gente olhar números, puxando um gancho disso que você falou de outro mercado. Deixa eu tentar reformular aqui ou tentar facilitar a sua resposta. Vamos pegar uma imobiliária que está começando do zero. E vamos tentar trazer ali do que seria a infância, a adolescência, ali a juventude e o amadurecimento ali. Chegou na fase adulta, madura. Então, vamos pegar ali 4 momentos. O que você consegue colocar assim do que seria essa infância? Do 0 aos 3 anos, do 0 aos 4 anos. O que ela já precisa ter ali? E aí, até a gente chegar, você falar assim, não... É uma empresa, é uma imobiliária madura, já tem isso, já tem isso, já tem isso, já tem isso. Agora, se a gente quiser acelerar em qualquer área, vai ter ela consegue. Conversão, congruência, vai ter aquela harmonia. Vamos tentar desenhar assim? Será que... Legal, vamos ver o que a gente consegue aí. Porque eu acredito muito nas questões dos alicerces de uma empresa. Então, quando a gente vai pensar na originação de uma empresa, a gente definir o nosso propósito, ele parece clichê, mas isso é real. Porque a gente volta para esse assunto em diversas muito forte, né? decisões. Vai nortear, exatamente. Sempre, né? Quem nós vamos atender? Qual é a dor que essa empresa vai realmente solucionar? Qual é o problema que a gente vai resolver? A partir disso, a gente começa a definir de que forma, né? Quais são os nossos valores. Então, a gente definir missão, visão e valores e debruçar um tempo mesmo nisso, antes da gente abrir as portas, vale muito a pena. Tem pessoas que não têm o tempo disso, né? E eu vejo que as coisas vão acontecendo. Exatamente. Mas se for possível, isso pode ser revisitado, viu? Ao longo do processo. Mas estabelecendo esses alicerces, isso vai definir o meu processo de seleção de pessoas. Isso vai definir as minhas decisões, para que público que eu vou trabalhar, qual o tipo de produto que eu vou trabalhar. Porque como o mercado é muito amplo, é natural as pessoas se perderem dentro do mercado. A gente pode trabalhar com locação, a gente pode trabalhar dentro da locação com short stay, tem pessoas que especializam nisso. A gente pode ir para vendas, aí dentro da venda a gente tem linha econômica, médio padrão, alto padrão e altíssimo padrão. A gente tem o desenvolvimento imobiliário, trabalhar com loteamentos, com incorporações, tem um universo de possibilidades, né? Então, definir qual é a linha, qual é o foco que eu vou
realmente imprimir esforços e fazer dar certo, para mim é um caminho mais claro, sabe? Mais sustentável. E aí, a partir disso, a gente começa a desenhar os processos, traz as pessoas e a partir da base a gente já começa a criar uma cultura. Não é um depois do outro, né? A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai, a partir das vendas acontecendo, a gente começa a trazer mais investimento em tecnologia, mais investimento em marketing. Então, a força de vendas, a força comercial direcionada, para mim, é o primeiro passo. Vamos imaginar um corretor autônomo. Ele começar a vender dentro de um foco, de um direcionamento, e ele começa a fazer um caixa, ele precisa pensar nisso para ele não ter que atropelar o processo na hora dele abrir uma imobiliária. Até vamos pensar, para o corretor que está acompanhando agora, ele também precisa construir essa base aí de missão, visão e valores. Com certeza. Não só a empresa, né? Não imagine que é só para empresa, só para imobiliária, é só para coisa grande. Não, você precisa ter isso também muito interno e consciente do que você acredita, do que para você é inegociável. E logo, o público que você vai atender, que vai ser uma consequência, né? Isso. Eu vejo a imobiliária tendo o corretor como primeiro cliente. Né? Sim. Então, o cliente, no caso, o corretor, ele tem que olhar para aquela empresa e ter realmente uma conexão ali, um alinhamento de valores, de princípios. E isso evita muitos problemas, muitas quebras de expectativas ao longo do tempo, né? Então, a fluidez do negócio, a gente entra no flow. A coisa acontece de uma maneira muito mais agradável para todos. Sim. Então, a definição dessa estratégia, desse direcionamento é muito legal. Ambas as partes. Quando eu vou fazer um processo seletivo, por exemplo, vou entrevistar uma pessoa, eu digo que nós estamos realmente nos conhecendo para ser uma via de mão dupla. Ele conhecendo se realmente faz sentido ele estar comigo, né? E eu também conhecendo essa pessoa, esse profissional, para ver se faz sentido. E isso precisa ficar muito claro, né, para a pessoa ali que você está tendo essa possibilidade de realmente conhecer ali. Eu até comento assim, poxa, 30 minutos uma conversa é muito pouco, é muito raso para você colocar uma pessoa para dentro, né? E você acredita hoje em que estrutura de processo seletivo, assim? Porque vamos imaginar, poxa, será que em meia hora, porque é aquilo, né? Currículo e a hora o inglês é fluente? Fluente. Mas aí na hora da prática é aquela questão, né? Como que você acredita assim, numa estruturação de processo seletivo? O que seria o ideal para o Gabriel? Para evitar essa... Poxa, o cara veio, sentou aqui, ele acha que nessa meia hora tá tudo certo e a partir da semana que vem ou do outro dia ali o negócio já não anda. E como que eu trago de volta esse cara? Sim. O processo seletivo tem uma série de questões para a gente avaliar, sabe? Tem a parte técnica, onde a gente vai avaliar um currículo e saber fazer perguntas, que existem técnicas para a gente fazer perguntas de forma assertiva e a partir da resposta a gente vai entendendo o momento daquela pessoa, se ela está realmente disposta, né? Eu gosto muito de ouvir histórias a partir do que a pessoa está falando. Então, se ela fala que ela tem comprometimento, será que ela pode me contar uma história que vai chancelar isso que ela está falando? Nossa, fez todo sentido. Sim. Quando a pessoa tem, ela não gagueja. Ela fala na hora o que ela já fez, como é que foi. Ela fala que ela tem resiliência. Olha, isso aqui eu estou entregando, né? Não, muito bom isso daí. Se ela fala que ela tem resiliência... A gente pergunta o que já aconteceu na sua vida que demonstra essa resiliência. Então, ali, a gente começa a ver o que está no currículo escrito e o que realmente ela tem de bagagem, de história. Conhecer a história das pessoas. Às vezes, eu vou até para conhecer um pouco mais os pais, a origem, o que ela aprendeu, qual é a bagagem dessa pessoa. Isso deixa mais claro. E não garante nada, né? Mas aumentam as chances da gente ter uma assertividade. Eu gosto de um processo seletivo também com mais de uma etapa. E nas etapas finais, a gente tem mais de uma pessoa. Isso é legal também, validando, porque a percepção ela pode ter uma complementação. Sim. E numa das etapas, a gente trazer também alguma dinâmica na prática para a gente ouvir e ver aquela pessoa atuando é muito legal.
Dentro de algumas empresas, é possível que a gente faça também essa pessoa percorrer por alguns departamentos para depois ela ter, por meritocracia, ela tem a oportunidade, então, de, por exemplo, entrar num plantão. Né? Então, primeiro a gente percebe melhor para depois a gente começar a dar alguns privilégios. É uma Como construção. se fosse um job rotation ali, para ela sentir um pouco do que é cada lugar. E até para... Porque, assim, tem um outro detalhe que quem está desse lado, como consultor, ou quem está num cargo aí de gestor, de liderança, e que realmente tenha isso muito refinado, essa sensibilidade, essa percepção... Às vezes a pessoa vem para uma determinada área e você fala, cara, se ela sentasse ali, naquela outra cadeira, naquela outra sala, ela ia desenvolver lindamente. E também ter esse momento de, poxa, será que se ela fosse ali pro administrativo, será que se ela fosse alguém que precisa resolver problema, pela maneira como ela fala, você já olha, aí você já faz ali umas conexões do que ela já resolve, da idade... Até usando um exemplo disso que foi muito engraçado, que na hora eu olhei assim, até mostrei para o Giovanni e falei, cara, olha só, né? Olha o argumento. Na ocasião da campanha de prefeitura de São Paulo, o Pablo foi tirar sarro, mas ao mesmo tempo ele falou uma verdade para uma das candidatas. Ele falou assim, você nunca cuidou de um filho com bronquite. Então, assim, mostra dessa capacidade de realmente de lidar com algumas situações que tem gente que ainda não passou por aquilo. E quando a gente, poxa, se depara, às vezes vem uma menina lá de 20 anos e vê uma mulher de 30, 35, 40 e começa a ouvir essas histórias, a gente consegue falar, puxa, isso aqui já conecta mais com isso, conecta mais com aquilo. Você acredita nisso também? Acredito, com certeza. Independente de idade, viu? É muito interessante... Tem uma geração aí, eu contratei, por exemplo, pessoas com 20 e poucos anos que tinham mais maturidade de pessoa. É porque depende da vivência, da história da pessoa. Dizer, né? E ali a forma com que ela estava, pela maturidade mesmo, pela busca, pela vontade, porque, olha, tem muitas questões aí para serem avaliadas, mas a vontade, a determinação, sabe? É a principal. E essa, para mim, faz muita diferença, porque a gente consegue treinar as pessoas, né? Sim, agora, claro. A vontade, não tem como a gente falar, olha, vai, motivação, pega aí, né? A pessoa realmente ela tem que ter já isso na natureza dela ou pela história dela. Eu lembro que eu trabalhando no exterior, eu perguntei para o dono de um negócio que eu estava trabalhando com ele ali, quem eram as pessoas de países assim que ele mais via que tinham vontade, que davam certo com ele, né? Ele falou, Gabriel, os brasileiros e outros e alguns países que não são os países mais ricos do mundo. Então, pela necessidade que eu vejo que as pessoas têm, elas imprimem uma força diferenciada. Sim. Olha, faz sentido. Isso não é uma regra, né? Mas faz sentido. A pessoa está ali porque ela realmente tem uma responsabilidade, ela precisa, ou para prover uma família, né? Ou para realizar um sonho, ou para ela se satisfazer mesmo. Ela tem que ter alguma motivação para acordar de manhã e batalhar e buscar se desenvolver e ter resultado, né? Sim. E tem até uma questão, né, que muita gente fala que se o brasileiro trabalhasse da mesma forma que ele trabalha lá fora, no Brasil, ele teria a vida que ele supostamente tem lá. Porque o brasileiro sai daqui trabalhando 6 horas por dia, 7 horas, 8, e aí chega lá e o cara trabalha 14, porque daí ele ganha por hora, aí realmente ele se dedica, aí ele se entrega, e a moeda é outra, enfim. O que você consegue dizer pra gente, assim, no sentido de engajamento de time, tanto da parte comercial quanto da parte administrativa? O que você consegue dar, assim, de pílulas básicas, de estratégias de engajamento para essas duas equipes? Legal. E até para retenção de talentos, né? Nós temos a questão de pessoas. É algo que eu converso aí com empresários de diferentes segmentos e é a mesma história, né? A gente tem hoje uma deficiência mesmo, tem uma carência de profissionais que tenham essa vontade que a gente está falando, que tenham essa determinação, esse senso de responsabilidade, né? E a gente tem como conduzir essas pessoas para... Tanto na seleção, faz uma seleção, como nós falamos, bem feita, e alguns gatilhos para retenção. Investir na equipe é algo muito importante,
mas quem está na liderança acompanhar, porque a gente dá um treinamento hoje. Se esse conteúdo, esse conhecimento, ele não for acompanhado, muitas vezes para tirar de uma informação e transformar isso em real conhecimento, Sim. transformar aquele conhecimento em sabedoria, ou seja, lá usar mesmo, Sim. né? É um processo. E isso precisa ter uma liderança, precisa ter uma gestão que está olhando para isso. Precisa ter um acompanhamento. Exatamente. E a cultura de feedback entra nisso, sabe? Porque se a gente deixar o nosso time mais solto, ele começa a se sentir desprestigiado. As pessoas precisam ser ouvidas, né? Então, ter essa dinâmica da gente sentar, olhar nos olhos, entender. Às vezes a gente vai passear por assuntos até não diretamente relacionados ao trabalho ali, entende? Mas isso faz parte. Tem que ter paciência, continuidade, constância mesmo. Aquele profissional com certeza vai pensar 2 vezes antes de sair dali, porque ali ele é ouvido, né? Ali ele tem atenção. Então isso para mim é um dos pontos bastante importantes, tá? E você acredita nessas estratégias assim motivacionais, gatilhos às vezes de remuneração, de reconhecimento? O que você consegue trazer além desse acompanhamento ali do líder, do gestor, do gerente, mas pensando assim na empresa mesmo, num todo, até para não ter aquela questão assim, poxa, acompanha mais o fulano porque ele está tendo resultado. O que dá para a gente colocar assim nesse sentido? Olha, dinheiro é importante. A gente sempre buscar remunerar cada vez melhor os nossos funcionários, eles terem um retorno a partir do resultado que eles obtiveram, né? Mas eu sinto que não é o suficiente para a gente reter pessoas. Talvez esse acompanhamento, eu acho que esse é o mais... Giovânia. As pessoas... E é muito o que você está falando agora, assim, houve esses dias, até acho que semana passada, tem uma pessoa que trabalha conosco, né? E eu fiquei, assim, uns 2 dias, porque eu fico muito ali com o time ali da locação, né? E eu acho que uns 2 dias, assim, que eu não consegui dar a atenção que normalmente eu dou... Aí no 3º dia ela veio me perguntar uma coisa. Não, é só para eu saber, né? O que tá passando na sua cabeça, assim. Aí eu olhei para ela e falei, olha, você não tá esquecida. Porque na hora eu pensei, eu falei, por conta de 2 dias que talvez eu não tava no 1 a 1 ali com ela já se sentiu meio que esquecida, assim. E isso me fez pensar demais no sentido de todos os dias. Porque ainda bem ela ainda veio conversar assim comigo. Tem gente que talvez se sente ali e ele mesmo já vai, vou sair Faz daqui. leitura do que não é a realidade, e aí muda comportamento, e aí quando você vê, você perdeu. E você fala, que momento que essa conexão se perdeu? Ruptura, que aconteceu? E até você falando em relação a isso... Como que faz, meu Deus, para poder ter todo esse tempo, conseguir ter essa... Como que dosa isso, né? Como que dosa? Como que deixa claro para quem tá do outro lado, para quem tá ali. Sim. E fala, poxa, seria muito legal se ela tivesse, ou ele, né, no caso. Vamos imaginar aí, às vezes, até uma outra sociedade que tenha 2, 3, ou até mesmo... Me imagina quando é um só, então. Quem tá à frente do negócio. É um grande desafio. É um grande desafio. Até por isso que a gente não vê com tanta frequência um time onde todos se sentem realmente atendidos e olhados, né? Porque por mais que a gente faça, agradar a todos é impossível. Mas se a gente pensar numa estrutura que conforme o crescimento a gente tem formação de líderes, olha, um líder para acompanhar ali 8, 10 pessoas é um desafio. A gente pensar nisso para 15, 20 é um desafio ainda maior. Então, nós precisamos pensar numa estrutura que ela possa crescer de forma sustentável, tendo líderes à frente desse trabalho. Mas olha só que interessante. A gente tem alguns líderes hoje no mercado imobiliário que ainda tem a visão de que ele vai preparar uma pessoa para ela ter autonomia. Isso acontece. Essa é uma das falhas que muitas vezes acontecem que resultam em perda de talentos. Porque aquela pessoa que ela está performando bem, sim, ela tem mais autonomia, porque ela tem mais conhecimento, né? Sim. Mas ela precisa continuar sendo ouvida,
né? Então, esse é acompanhada, exatamente. Até porque se ele está voando e está conseguindo um resultado X, se a gente continuar acompanhando, possivelmente ele vai ter um resultado de 2x. Então, ou até mesmo se manter no X, porque eu acho que é o grande desafio, se manter no X, né? Exatamente. E até quando a gente fala dessa questão de segmentos, né? Então, poxa, hoje eu até mandei um vídeo para a Giovana que eu achei muito interessante, do luxo, né? Do alto luxo, que as marcas estão agora investindo em bolo e café. Então, com o nome da marca. Com o nome da marca, com a logo. Porque, assim, eles entenderam que talvez não, né? Uma certeza, a grande maioria das mulheres no país não dão conta de comprar uma bolsa de 20 mil reais. Só que elas podem desfrutar uma vez, por conta da rede social, de tomar um café na cafeteria daquela marca, da bolsa de 20 mil, e comer um pedacinho de bolo pagando 300 reais. Porque dali, se precisar, ela parcela em 10, ela parcela em 2, ou ela sacrifica ali os 300 reais para ter aquela foto, para ter aquele momento, para se fazer pertencente ali daquele lugar. Então, assim, desde do segmento econômico até o alto padrão, são pessoas que precisam de atenção. A carência, ela é igual do mesmo jeito. Então, a gente está falando sobre isso, atenção, essa carência, esse cuidado de, poxa, tá aqui, a pessoa saber que você tá ali, que ela pode contar com você. Então, faz muito sentido realmente. Nesse ponto de liderança, o que você acredita que é mais coerente? Eu sempre deixar claro que eu estou treinando aquela pessoa ou aquelas pessoas, ou não? Eu vou treinando sem ela deixar assim, explícito. Giovana, eu tô te treinando porque você vai ser uma líder aqui. Ou não, eu vou dando ali trabalhos, eu vou fazendo... colocando algumas ferramentas e tudo mais, e quando eu percebo, eu falo, olha, agora acho que a partir desse momento você tem aqui potencial para liderar, para fazer isso, para me ajudar de uma outra forma. O que você acredita que é o ideal, assim? Sim. Lembra que a gente falou dos pilares com relação aos valores? Se está dentro dos meus valores a sinceridade, a verdade, a transparência, eu acho legal a gente falar. Uma vez que é genuíno mesmo, que é real, que eu tô vendo aquela pessoa podendo ser um líder dentro da minha empresa, eu posso sim falar. E eu posso mostrar para ele ou para ela que a gente tem uma caminhada para chegar até determinado ponto, né? Então, e dentro dessa caminhada é muito interessante. Porque a gente não está prometendo, a gente está mostrando que existe a oportunidade. Que é possível, nós estamos olhando para isso. Isso é muito legal, porque a pessoa está vendo que ela está sendo olhada. E pontuar de forma clara quais são os pontos que esse profissional precisa desenvolver para chegar... Para descolar mesmo daquilo que ele está hoje, né? Até para não chegar, assim, vamos imaginar, eu não falei, tô preparando, só eu tô sabendo, a pessoa não aí tá... Aí na hora que você vai dar o cargo, ela sai. A pessoa sai. Exatamente. Quantos casos não acontecem que você fala, eu tava preparando uma pessoa, quando eu ia, ela saiu da empresa. Só que nunca comunicou. E às vezes a pessoa tá achando que não tá sendo reconhecida. E você tá fazendo plano só na sua cabeça. Só na sua cabeça. Você vê como as coisas, quando elas são bem claras para ambas as partes, o risco de dar errado é muito pequeno, né? Eu gosto de pequenas responsabilidades também. Sim. Vamos dizer que a gente está vendo uma pessoa que pode ocupar um cargo de coordenação. A gente, numa determinada frente de trabalho, olha, você vai ficar responsável por essa determinada frente aqui por um período X. Com um projeto de início, meio e fim. E a gente vê como aquela pessoa se comporta. Né? E olha, as pessoas percebem. As pessoas percebem. A gente precisa deixar claro, mas quando a gente faz com o coração mesmo, as pessoas percebem que ele está recebendo uma oportunidade que é diferente da maioria. E os outros, o time também está vendo, está olhando que existe ali a possibilidade de crescer, né? Esse é um desafio grande quando a gente vê empresas familiares, aonde as pessoas percebem que às vezes é mais fechado nesse sentido, né?
Então, olhar para o time, mostrar o porquê que aquele profissional também teve aquele direito, né? Aquela responsabilidade, isso é muito legal. E sempre fundamentar nos valores, fundamentar na cultura da empresa, para valorizar quem realmente merece. Quando aquilo acontece, né? Ou seja, a gente volta novamente nos valores, tudo da base, né? Sim. Volta novamente. E uma pergunta, Gabriel. Você acredita que é válido, é interessante você fazer esse questionamento? Porque, assim, como eu disse, poxa, eu consigo reconhecer que o Gabriel tem um potencial, tem um talento. Poxa, a Giovânia fala bem, ela é assim, ela tem capacidade para isso, para aquilo. Aí você fala, então, Gabriel, eu vou te treinar para isso. Aí ele fala assim, mas eu não quero isso. E tem que também ter esse primeiro cuidado, fala assim, poxa, Gabriel, você já pensou na possibilidade? Você já se imaginou? Você gostaria? O que você acredita que é pra gente dosar, assim, pra também não ter aquela... Putz, mas eu não quero isso. Ô, Leandro, quem falou que eu quero? Quero sabe? continuar aqui do jeito que eu tô. Porque às vezes ela nem se enxerga também. Como que você faria nesse sentido? E é muito importante isso, porque se a gente faz isso sem ter essa percepção, às vezes a gente frustra esse profissional e ele não volta mais. Ele pode até voltar, eu já vi casos de voltar, mas às vezes ele não se sente à vontade e a gente perde a pessoa. Então essas pequenas experiências, como eu falei, é uma forma de validar. Depois a gente vai sentar, conversar, como você se sentiu sendo líder nessa frente de trabalho? Vamos colocar no mercado imobiliário, você vai ser responsável por um determinado produto, por um lançamento. E aí a gente sente, aquele lançamento ele tem começo, meio e fim. Finalizou, a gente pode validar com essa pessoa. Como você se sentiu? Quais foram os seus desafios ali? E ali a gente vai ver se ele pode ser um coordenador, por exemplo. Entendi. Se ele pode ser um gerente de vendas. Né? É de forma gradativa. A vida é de forma gradativa. A gente aprende de forma gradativa. Então é mais fácil a gente validar dessa maneira. Maravilha. Faz muito sentido. Você falou no início sobre a questão do marketing, né, que é uma grande dificuldade. E o que você acredita nessa interação entre o marketing e o comercial? Como trazer essa harmonia ali para eles andarem de mãos dadas e, poxa, realmente o que o marketing está fazendo, fazer sentido para o comercial e do comercial ele olhar e falar, realmente, agora encontramos aqui a fórmula. Sim. Esse é um grande dilema, né? Dentro de qualquer empresa, o marketing e o comercial. O marketing reclamando que não tem um feedback, né? O comercial reclamando que os leads não têm qualificação. Então, a gestão trazer as informações para o comercial sobre as estratégias de marketing, como que elas estão acontecendo, qual que é... Porque a gente tem que trazer consciência mesmo, trazer clareza para as pessoas. Sim. O porquê que eu preciso de um feedback, por exemplo. Como que o marketing vai aproveitar um feedback para trazer campanhas mais assertivas. Melhorar, por exemplo, a comunicação, melhorar um determinado criativo. Já aconteceu o caso da gente ter um criativo mostrando um lançamento imobiliário que o corretor, recepcionando o cliente depois, o cliente estava achando que era em outra localização. Então, com esse feedback, a gente pode deixar mais claro no criativo a localização do empreendimento. São detalhes que a gente consegue, a partir de consciência mesmo, trazer treinamentos, mostrar, cada um vestir os seus sapatos, né? Sim. Cada um passar para o outro lado da mesa e entender qual é a dor um do outro. Isso facilita muito para que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida. E tem que ter a liderança para fazer essas ponderações. A liderança, sabendo disso, sabendo que esse cenário acontece, ela vai aproveitar o que um fala, o que o outro fala e fazer as decisões, tomar as decisões de forma clara. Aí envolve aquela questão de dados que a gente falou, analisar um CRM, onde a gente pode ter as informações das fontes de cada lead que está chegando ali, né? Identificar quais são as objeções, quais são os motivos de perda. E a partir disso, a gente calibra o marketing também para melhorar cada vez mais a campanha. O grande lance é a gente diminuir verba e aumentar a assertividade. Quanto mais leads qualificados eu tiver, melhor. Então tem que olhar número, tem que olhar dados e trazer treinamentos para os dois setores, né? E qual que é o tempo assim que você acredita para ter essa... Porque às vezes a gente já ouviu,
uma campanha, um anúncio, ele tá rodando. Ele tá num período ali de maturação. Aí a pessoa deixa lá 10 dias, 5 dias, 7 dias, aí já quer fazer a alteração. Pensando mais específico em campanhas assim mesmo, né? Óbvio que o marketing é muito mais do que isso, mas para você, como que a gente colocaria para o pessoal, para quem está acompanhando, de ter esse tempo para falar, vamos basear em algo mais concreto, mais sólido, não, poxa, em 2 dias não veio nada de lead, não está servindo. Cancela, faz outro, ou troca a equipe, para também não ficar nessa rotatividade, porque é uma rotatividade. Sim. Gestor de tráfego, aí a pessoa ela esquece que o gestor de tráfego ele só coloca aquela informação que foi passada, não teve aquele estrategista. Né? Então, até depois você pode complementar o que seria uma estrutura também ideal de profissionais dentro do setor do marketing ali de uma imobiliária, por exemplo. Sim, esse estrategista é muito importante, viu? Porque o gestor de tráfego, muitas vezes ele vai fazer o que está sendo pedido para ele. Sim. Né? E hoje as empresas elas contratam gestores de tráfego de diferentes lugares do Brasil ou até do mundo. Né? Então, eles não conhecem a realidade ali a fundo. Sim. Eles vão realmente fazer o que a gente está pedindo. Então, alguém que conheça a operação, passar as informações de forma estratégica faz toda a diferença. E a gente construir um processo, um funil, assim como nós temos o funil de vendas, a gente deve desenhar um funil de marketing também. E eu concordo com você, a gente precisa de tempo de maturação para a gente identificar uma campanha. Eu sempre começo com verba baixa. A gente solta algumas campanhas rodando ao mesmo tempo, com uma verba mais conservadora, e depois que a gente vê qual das campanhas está sendo mais interessante, está trazendo leads com melhor qualidade e com menor custo, né? Aí a gente pode acelerar. Então, eu inicio sempre com uma verba mais baixa. E o tempo a gente vai analisando diariamente. Eu considero um mês, um tempo da gente rodar algumas campanhas e ter um cenário. Eu gosto desse período. Um mês a gente consegue analisar uma série de métricas, a gente tem tempo de testar diversos criativos, vídeos, estratégias diferentes com relação a posições geográficas, né? E a partir disso, no segundo mês, a gente começa já a fazer as mudanças. Com os dados, fazer algo um pouco mais... Agora, tem coisas também que são absurdas, saem fora da média. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também. A gente tem campanhas que a gente começa e a gente já vê que o custo dela está muito elevado. E a gente tem que tomar uma decisão já de imediato de travar aquela campanha. Então, o marketing digital, o tráfego pago, tem que ser olhado diariamente. E não só... eu percebo que muitas empresas ficam vendidas para o gestor de tráfego, porque não conhecem o tráfego. Eu tive que estudar, fiz curso de tráfego pago para poder entrar e ver se aquilo que eu tinha pedido realmente está sendo feito. Hoje a gente consegue, por exemplo, olhar histórico. Se eu falei que o lead não está qualificado para o meu gestor de tráfego fazer uma alteração na campanha, depois de alguns dias eu consigo entrar e ver se ele fez o que eu pedi. Então, isso hoje... ainda a maioria das pessoas não tem o conhecimento de validar o que o gestor de tráfego está fazendo. Refém, né? Exatamente. E como nós temos... Os Estados Unidos é muito forte em auditoria. Eu gosto muito de auditoria. Ela mexe um pouco com a empresa, mexe com as pessoas, mas como ela... mexe? Nos colocando no lugar do empresário é muito bom. Porque a gente vai validar se aquelas ações realmente estão sendo feitas da forma que deveriam estar sendo feitas, né? Traz muita consciência de tudo que está acontecendo. Né? Exatamente. Nossa, é fundamental. Eu gosto. A gente passou até, inclusive, esses dias atrás, na questão da locação. Inclusive, eu falei, Leandro, nós estamos fazendo uma auditoria. É contrato por contrato para realmente ver se o que estava sendo solicitado, pago, se de fato estava sendo feito. E ali você começa a ver um monte de coisa. Não só o sentido de não estar sendo feito ou está sendo feito, mas no sentido se o que você pediu para fazer está fazendo sentido. Porque daí você revê algumas coisas, né? Gabriel, a gente está partindo para o encerramento. Eu queria fazer algumas perguntas assim meio de bate-pronto. Você já vai responder de bate-pronto. E aí você pode complementar com mais alguma
alguma ponderação, alguma frase assim. Tá legal. Time grande ou time pequeno? Comercial? Um time pequeno, bem treinado, trabalha mais do que um time grande. O que a gente pode considerar de time pequeno? Porque isso também pode ser muito relativo, né? Às vezes o cara fala assim, minha imobiliária é pequena, tem um time pequeno, tem 40 corretores. Porque às vezes lá na região dela, a equipe de corretores, o normal é ter 200, ter 300. Né? Então, para a nossa realidade aqui hoje em Campo Grande, o que seria um time pequeno? Olha, depende do modelo de negócio, tá? Um time pequeno, eu considero em torno de 10 a 15 corretores, porque até 10, eu acredito num gestor fazendo a gestão bem feita, até 10, no máximo 15. 15 ele já tem que trabalhar acima da média. Ele já tem que ter meio que um sub-líder ali, alguém para um braço direito dele, 10 pessoas, um gerente consegue ter uma administração legal, um acompanhamento legal, fazer leituras dos dados, fazer uma reuniões constantes com cada pessoa da equipe para não passar pelo menos uma vez por mês, no mínimo, né? Ali um contato para uma reunião de alinhamento, para analisar qual etapa do funil realmente cada um está tendo maior necessidade. Pessoal, vou só colocar uma questão aqui que eu considero muito importante quando a gente começa a olhar para dados. Sim. Uma empresa que hoje fatura 100 milhões no ano, a 3% de percentual de conversão de vendas, se ela aumenta 1%, nós estamos falando de mais de 130 milhões. São 30 milhões de diferença em 1%. Sim. Como que eu consigo elevar 1% da minha equipe? Ou seja, 1% nós estamos falando, a cada 100 leads que entram, eu consigo vender 3 imóveis. Se eu passar para 4, o que eu preciso fazer? Então, o acompanhamento dessa liderança, desse gestor, conseguindo ver qual etapa do funil cada um dos meus vendedores precisa de apoio para eu elevar 1%, eu já consigo fazer uma diferença muito grande. E isso eu estou falando sem ter que investir R$1 a mais em marketing, sem ter que mudar sistema, sem novas tecnologias, sem nada. É só o acompanhamento para fazer essa equipe performar mais. Por isso que eu acredito na qualidade maior do que a quantidade. Nossa. Vender no físico ou no digital? O imóvel hoje, para a gente vender no digital, eu acredito muito ainda no contato humano, para a gente poder entender a necessidade daquele cliente, não ser um mostrador de imóveis como a gente vê no mercado imobiliário, infelizmente ainda, né? Então, entender as dores, o que faz sentido para aquela pessoa, qual o motivo que está levando ela a buscar um imóvel, por que aquela região, por que aquela metragem, qual que é o momento que ela está vivendo hoje, isso vai facilitar muito na hora da gente trazer argumentos e oferecer um imóvel, depois de ter entendido o cliente. Então, o digital, ele é uma porta, ele é uma forma da gente construir autoridade. A gente vai gerar conteúdo, eu acredito muito na geração de conteúdo, né? A gente educa ali tanto o mercado quanto os nossos clientes também, mas para a gente fazer o atendimento e conseguir converter numa venda, aí é assim, olho no olho e fazer de forma genuína, de coração mesmo, a gente procurar ajudar as pessoas. Sim. E no sentido de prospecção de um novo cliente, porque assim, às vezes é óbvio, né? Você falou, é uma porta, e eu acredito nisso. Então, poxa, você de repente entrou no meu anúncio, aí eu vou falar, Gabriel, vem aqui, ou eu vou aí e tudo mais, e o negócio acontece no presencial. Legal. Mas eu digo assim, na prospecção, você acredita que é o cara que bate lá na porta, que bate na tua empresa, é o cara que te para no semáforo, é o cara... Você acredita nisso ou você acredita que não? Para quem você não conhece, o digital é a melhor ferramenta. Aí a gente está falando de marketing, né? Sim. Traduzindo a palavra marketing, a gente está falando de mercado. Eu não consigo ver o mercado como uma coisa específica, que a gente vai ter uma estratégia específica. Uma coisa Apesar só, de que, exatamente, é o conjunto, a gente vê uma combinação de ações para a gente chegar num resultado. Tem alguns estudos que dizem que a pessoa precisa ver 5 vezes alguma coisa para realmente aquilo chamar a atenção dela.
Então, a gente impacta no digital, a gente impacta na mídia até offline mesmo, né? Tem alguns canais que nós podemos trabalhar. Aquecimento também, porque ela é impactada uma vez, o que a gente pode fazer para impactar novamente esse cliente? E depois a gente ter também uma captação de clientes, uma prospecção a partir de relacionamentos. Então, a gente combinar o marketing digital com o relacionamento, que a gente pode desenvolver, parcerias estratégicas que a gente pode desenvolver, que tenham sinergia com o nosso público também. A gente ter essa combinação, esse conjunto de ações caminhando em paralelo, aí eu vejo que a gente pode ter um resultado legal. É uma união perfeita. Essa eu quero ver, imóveis prontos ou lançamento? Nós estamos vivendo um momento agora no Brasil que os lançamentos eles têm ganhado força, né? A gente vê isso acontecendo até como um reflexo das questões econômicas. Aqui no nosso estado, o agro também impacta nessas questões, né? Tem momentos que a gente vê o lançamento mais forte, tem momentos que a gente vê os imóveis prontos. Então, depende muito, sabe? É uma pergunta difícil de falar. A gente precisa olhar para cada cliente ali. Tem clientes que a gente entende o momento deles e a gente consegue de forma clara mostrar que o lançamento é o melhor caminho. Sim. E já tem outros, por necessidade, que o imóvel pronto realmente é muito interessante. E a gente tem oportunidades hoje no mercado de imóveis prontos com valores muito interessantes. Sim. Então, você vê oportunidades no mercado tanto no imóvel pronto quanto em lançamentos. Então depende do perfil, né? Sim, e aí tem aquela questão de gosto, né? Tem a questão de gosto e tem a questão de surfar a onda, né? Tem cara que ele gosta de vender o pronto, mas ele aproveita uma onda ali de lançamento. Já tem a pessoa que fala, cara, eu não gosto de pronto, é burocracia, é demorado. Eu gosto daquela coisa mais prática, mais rápida, vamos ali, empilhamento de venda, aí depois eu fico mais tranquilo, aí eu vou e faço uma pressão de novo. Focar em região específica ou vender em toda a cidade? Eu vou para a região específica. Não uma, porque hoje Campo Grande, para a gente focar numa região, é difícil, né? A gente conseguir performar. Mas há algumas regiões que a gente pode estabelecer como as regiões principais de atuação. Principalmente locação, né? A gente vai... Porque a locação é um relacionamento que a gente tem a longo prazo. A gente poder estar junto ali, acompanhando, fazendo manutenções e tudo mais. E na venda, a gente também estabeleceu algumas regiões. É muito mais inteligente quando a gente pensa até nas abordagens de marketing, nas ações que nós podemos fazer, a gente vai mais nichado, a gente consegue se comunicar melhor com um determinado cliente, porque normalmente a gente nicha também as regiões de acordo com o padrão que nós desejamos atuar, né? Então eu gosto aí de segmentar. Muito bom. Branding ou performance? Vamos lá. O branding ele precisa ser real para ser sustentável, né? Então, sustentar uma imagem que ela não é real é muito difícil. Chega um momento que fica impossível, às vezes, de sustentar, né? Então, a gente ter as duas coisas caminhando ao mesmo tempo, você consegue empacotar, fazer aquele pacote de presente bonito e quando a pessoa abre, ela é surpreendida ou ela tem um nivelamento de expectativa da embalagem, aí a gente está caminhando bem. Aí o cliente fica satisfeito, ele vai replicar isso, porque a gente cresce a partir do que nós realmente construímos, né? A satisfação das pessoas vão poder falar do nosso trabalho e isso faz toda a diferença. Com certeza. Boa. Não, vender mais caro com menor volume ou vender mais barato com maior volume? Depende do perfil. Depende do perfil. Olha, eu normalmente analiso um vendedor quando me pergunta qual é a faixa de valor que ele deve atuar, eu pergunto qual é o relacionamento que ele tem naquele momento, aquelas pessoas que ele tem maior proximidade, qual o potencial de compra. Sim. Né? A partir disso, não limita que a pessoa possa trabalhar em outros públicos também. Tem a margem de erro, né? Exatamente. Mas ali é onde ela tem maior facilidade, principalmente quem está começando. E uma imobiliária, ela traz isso muitas vezes da diretoria, dos proprietários da imobiliária. Quem são, ali, né? Exatamente. Quem são as pessoas que fazem parte do círculo de amizade
que ele pode começar? Porque a gente começa, muitas vezes, pelo celular. A gente vai olhar quem... ali mesmo. Exatamente. Quem são aquelas pessoas que estão conectadas a mim, que eu posso ligar e começar a apresentar o meu trabalho. Provavelmente as suas primeiras vendas, elas vão sair da sua rede de relacionamento. Você acredita em duas equipes, separando o nicho ou não? É igual a gente falou agora, né? Vender um valor mais agregado ou vender um valor mais econômico. Você acredita em construção de duas equipes para trabalhar esses dois nichos ou não? Acredito, principalmente se a gente vê que tem demanda ali de mercado para a gente atuar, a gente tem pessoas que navegam nos dois nichos e a gente tem líderes que possam também acompanhar essas pessoas nos dois nichos. Aí sim, a gente tem uma receita aí completa para a gente poder atuar, né? Legal. Um desafio muito grande é a comunicação do negócio. Porque aí, se a gente tem uma única marca com uma comunicação, uma identidade visual, que ela pode conflitar entre um nicho e o outro, pode ser um problema. E isso tem que ser muito bem analisado, principalmente se é um nicho que tem uma diferença, descola muito um do outro, né? Ali a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas em termos de vendedor, de equipe, é possível. Legal. Sim. E você acredita hoje nesse termo influenciador imobiliário, no sentido assim, é igual você falou, poxa, será que a comunicação a gente vai acertar essa comunicação? Mas no sentido de capacitar, instruir, poxa, a Giovânia, ela é médio padrão, então usa ali a sua rede social como o canal seu fortíssimo, vai refletir a imobiliária, porque eu já me deparei com muitos profissionais aqui na cidade que o cara trabalha numa imobiliária e que ninguém sabe que ele trabalha na imobiliária. E aí ele desenvolveu lá o canal dele e ele não tem logo, ele não tem foto, ele não tem nada. Zero associação nesse sentido. Só que ele leva resultado para a imobiliária e ele tem ali a possibilidade, ele desfruta de algumas questões que a imobiliária pode proporcionar para ele. Mas no sentido de desenvolver esse profissional para ele ter esse canal dele muito forte, também não ficar só dependente da imobiliária. Com certeza. A performance pode ser muito melhor quando a gente tem a presença no digital, né? Eu já vi casos e casos de pessoas, quando chegam no lançamento imobiliário, eles começam a ver, puxa, meu cliente ali, eu conheço, às vezes até parente que está ali, né, no lançamento comprando com outro corretor. Então, assim, a rede social, ela deixa mais claro, mais explícito que a pessoa atua naquele determinado nicho, ela se conecta, faz as pessoas lembrarem, porque hoje a quantidade de informações que nós somos bombardeados todos os dias, né? Se a gente não tiver ali presente para ser lembrado pelo cliente, muitas vezes passa despercebido. Ele esquece, na verdade, né? Mais duas pra gente finalizar e essa vai ter que ser assim, ó. Eu mal vou terminar de falar, você já vai ter que dar a resposta. O que é um corretor bom para você? É um corretor que atende de forma genuína os interesses e objetivos do cliente. Ele não vai empurrar nada. Ele vai primeiro entender o que a pessoa está precisando para depois ele oferecer o melhor produto. Boa. Muito bom. E o que é um gerente bom para você? Um gerente bom é aquele líder que realmente entende em que momento que cada um está, o estágio que cada liderado está, para ele poder ajudar de forma também personalizada. Assim como a gente personaliza para o cliente, o líder precisa também olhar para cada pessoa de forma individualizada. E o que é um bom dono de imobiliária para você? Um bom dono de imobiliária é a pessoa que consegue combinar tanto a parte administrativa de processos com a visão estratégica de negócios. Por isso que tem muitas empresas que dão muito certo quando a gente tem essas duas forças de forma complementar. Você tem uma pessoa que tem visão e ele tem um perfil ligado à visão, à criatividade, a relacionamento. E você tem uma outra pessoa mais voltada à parte administrativa, organizacional, que vai cuidar para que as coisas realmente caminhem da forma que precisam caminhar. Boa. Muito bom. Tem mais alguma questão que a gente não perguntou que você gostaria de falar sobre a forma como você atua ou, de repente, alguma outra expertise sua, assim, para a gente deixar para o público, para quem está nos assistindo? Olha, eu acredito que a cultura organizacional é algo que a gente pode dar uma atenção especial, sabe? A gente estabelecer cultura mesmo, porque a cultura ela traz sustentabilidade,
ela traz maior eficiência, ela traz tranquilidade para todos que estão no processo. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque é um lugar que a gente passa tanto tempo da nossa vida, o nosso trabalho, a gente tem que chegar e sentir muito bem ali, sabe? Tem problemas para serem administrados? Tem, é natural, qualquer trabalho tem isso. Mas a partir do momento que a gente tem ali um ambiente favorável, agradável para a gente trabalhar, onde existe verdade, onde existe justiça, onde existem alguns valores, que são valores realmente que, assim, eles fazem a diferença na hora da gente decidir alguma coisa, na nossa satisfação de estar ali junto com aquele time, de vestir a camisa mesmo e falar, poxa, eu faço parte disso, sabe? Sim. Então, a cultura do negócio, o ambiente, esse cuidado, eu vejo que faz toda a diferença, sabe? Isso é um ciclo que vai replicar em várias outras questões. Ele reflete naquele seletista, no parceiro, nos fornecedores, em todo o ciclo, né? Todas as pessoas que de alguma maneira têm contato com aquele negócio. E aí a gente consegue elevar o nível de uma empresa, elevar o nível do mercado imobiliário. Boa. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Não, nossa, Gabriel entregou muito mais que eu imaginava. Olha só. Meu Deus, foi muito bom, assim. E são... assim, alguns detalhes, ou na verdade eu não sei se seria detalhes, mas algumas palavras assim, você fala, meu Deus do céu, realmente isso faz sentido. Por que eu não pensei nisso? E assim, de situações que, obviamente, quem tem uma empresa, quem tem alguns funcionários, ou lidera algum time, você já passou por essa situação. E às vezes, por não ter ouvido alguém falar sobre, você não entendeu o porquê que estava acontecendo isso. E você falando de uma forma tão clara, tão objetiva, assim, você fala, meu Deus, é simples, só basta eu entender de que forma eu devo fazer esse processo, né? Eu acho que a palavra que define é realmente a clareza. Trazer clareza para o negócio, para quem está tocando. Conversa, porque eu acho que o que a gente mais falou aqui foi sobre conversa. Sempre conversar com o seu time, trazer clareza para o seu time e ter esse tempo de conversa. Eu acho que aqui define muito o que nós falamos aqui, é sobre conversa mesmo. Em qualquer relacionamento, que faz parte da cultura, qualquer relacionamento. Que faz parte da cultura, que faz parte dos princípios lá, dos valores, conversa, da visão, gente. da É tão missão. simples resolver a situação com conversa. Mas antes da situação chegar, converse. Isso, não deixa pegar fogo. A hora que começa uma pequena labareda ali, a gente já conseguir ir ali e resolver. Gente. A gente, às vezes, evita muitos problemas quando a gente consegue identificar e resolver quando ele ainda é pequenininho. Com certeza. Muito bom. Gabriel, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua entrega. Pra gente foi muito bom. Realmente foi, assim, uma surpresa. Uma surpresa muito positiva. Tudo que a gente conversou aqui tá fazendo a gente refletir muito aqui por dentro. Assim como ela falou, eu também tô com algumas questões aqui. E acredito que quem acompanhou até o final, com certeza também deve ter anotado ali algumas questões. E o mais legal disso tudo é que dá para pôr em prática hoje, agora. E não custa. Sim. E não tem custo. Nós estamos no momento, esse final de ano, apesar de que as pessoas vão poder assistir em qualquer momento, né, ao longo do ano, e sempre é tempo de olhar para um planejamento estratégico, mas nesse momento agora, em dezembro, eu acho mais oportuno ainda, sabe? A gente revisitar isso, porque isso pode ser feito em qualquer momento. A gente olhar como nós estamos, o ano que passou, a gente começar a fazer projeções reais, pé no chão, mas sempre com essa busca de aperfeiçoamento. Essa busca da gente se desenvolver enquanto empresário, enquanto pessoa, né? E a gente, consequentemente, a gente poder auxiliar as pessoas a se desenvolver e o negócio cresce. E para mim também uma satisfação tá aqui com vocês. Muito legal falar sobre o mercado imobiliário. Teríamos assunto para falar durante muito mais tempo. O tempo passou muito rápido, gente. Muito e parabéns rápido. pelo trabalho que vocês estão realizando também, porque trazer conteúdo, educar, né, o mercado, isso tudo traz
é muito saudável para todos. Então, Sim. eu vejo com muito bons olhos esse trabalho que está sendo desenvolvido. Parabéns, sucesso. Obrigada. Vocês tenham Obrigado. boas realizações aí. Amém. Pra gente encerrar, porque ele me falou algo agora de final de ano, já vieram várias situações aqui. De bate pronto, assim, já, pensando em planejamento. Então, poxa, a gente vai começar ali em janeiro, primeiro semestre, primeiro mês. Planejamento a longo prazo, planejamento semestral, trimestral, você faz essa distribuição ou você não? A gente só vai ver lá em dezembro. Depende da necessidade, do momento da empresa, sabe? Tem momentos que a gente sente. Você, como empresário, você deve ter sentido já alguns momentos que, poxa, eu preciso parar aqui e preciso reavaliar como é que tá, né? Como que as coisas estão acontecendo. Sim. Eu gosto muito de planejar semestre e a gente dar uma olhada como é que tá, porque precisa de tempo também. Sim. Quando a gente define uma rota, um direcionamento, ele é um processo que precisa ser validado. Às vezes a gente não tem um resultado esperado, mas será que é a forma ou o que nós estamos fazendo? Boa. Né? Então tem que ter tempo de maturação. Passa por um processo de paciência também. Sim. Mas olhar dados, pessoal, olhar números é muito legal, porque isso vai ajudar a gente a tomar as decisões. Então agora é o momento da gente olhar os números de 2024. Olha o que a gente conquistou, levanta o máximo de dados e começa a analisar de que forma que nós podemos aproveitar esses dados e tomar decisões para o ano que vem. Sim. Muito Depois legal. que definiu as metas, por exemplo, são acompanhadas constantemente. Eu gosto de reuniões semanais, por exemplo, para a gente ver como é que as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem uma meta a longo prazo, mas a gente tem pequenos desafios ali que a gente vai colocando, ações que precisam ser realizadas e a gente precisa acompanhar isso mensalmente, Sim. semanalmente e, às vezes, diariamente. Porque vai te dando o norte de se tá no caminho certo ou não. Pra também não ficar com aquela Do a sensação de longo que, prazo, nossa, né? coloquei uma meta inalcançável. Ou, nossa, a gente achou que ia bater porque o primeiro semestre do ano passado foi assim e agora não foi. Só que aconteceu algo ali que não é recorrente do mercado, que pôde elevar ali o seu resultado, por exemplo. Para finalizar, crescimento sustentável para você. Se a gente for pensar em anual, em ano, que margem? 10%, 15%, 20%? Baseado em mercado imobiliário, o que você acredita que... não, se aumentar 5% tá ok, não. Se não aumentar no mínimo 15%, não é crescimento. O que você acredita nisso? Olha, eu vi um case de sucesso esses dias que a pessoa cresceu 50%. Ela tinha 10%, ela passou para 15%. Aí fica fácil de crescer 50%. Então, depende muito do que você tem hoje. Chega um ponto da empresa que ela, quando ela já está num patamar de maior maturidade, de números mais expressivos, para a gente ter um crescimento de 15%, 20% é um sucesso, é uma vitória. Sim. E às vezes num crescimento inicial a gente tem algo exponencial, que ela passa de 1 para 2, ela dobrou 100% de crescimento. Sim. Entende? Então, esse crescimento tem que avaliar... muito da fase que está, né? Exatamente. Tem que avaliar, olhar o mercado. É interessante a gente avaliar outros players, o que eles estão fazendo, mas olhar, comparar mamão com mamão, abacaxi com abacaxi, para a gente poder ser realista nesse crescimento, sabe? Legal. Boa. Obrigado. Valeu. Obrigada, viu? As redes sociais do Gabriel vai estar aqui na descrição, então segue, acompanha o trabalho dele. Muito legal. Até uma oportunidade para quem quiser saber mais, trocar ideia, te procurar. Então fica aí o convite para você acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu.